Examinemos nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor dos céus. Olá, irmãos e amigos. Estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 20, versos 16 e 17. Assim diz a palavra do Senhor: Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. Saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois dá areia na boca. Quanto à prática da fiança, no verso 16, mostra que o mandamento é dirigido ao credor. Agora, qual a razão do ensino? Porque aquele que se torna fiador, ele precisa estar ciente de que está assumindo responsabilidade pela vida do outro. Portanto, deve tomar o cuidado para não ser precipitado, ou outra obrigação semelhante, seja ela qual for, correndo o risco de trazer para si mesmo discórdia entre amigos. Tome-se a sua veste se refere ao penhor, a garantia que foi oferecida pela fiança. Serviu de fiador, ou seja, assumiu a responsabilidade pela dívida do outro. Nesse caso, a orientação ela é bem direta, porque o descumprimento desse compromisso assumido, às vezes de forma precipitada, poderia levar o fiador até mesmo para a escravidão, caso não conseguisse pagar aquela dívida. Como nós podemos ver em Provérbios 22, 26 e 27, que diz: Não seja como aqueles que, com um aperto de mãos, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Então é bom pensar antes de assumir. Se não tem condições de pagar, uma vez que está assumindo responsabilidade por outro. A pessoa que de forma insensata assumir a responsabilidade pela dívida de um estranho ou de uma mulher leviana, ou seja, cuja confiabilidade é duvidosa, deve prestar contas disso, uma vez que com a sua própria boca assumiu tal compromisso, até chegar ao ponto de usar ou de ter suas roupas confiscadas como penhor, ou seja, até mesmo corre o risco de perder até o mais básico que precisaria para sobreviver. Esta advertência é para prevenir contra a precipitação, mas também contra abusos, ou seja, aquele que assume esse compromisso, que não o faça de forma precipitada, sem pensar nas consequências, mas também para não se sentir superior àquele de quem está assumindo o compromisso. Ou seja, é necessário uma vida equilibrada,
tanto nas palavras quanto nas ações. Se o verso 16 nos chama a atenção para sermos pessoas equilibradas e não precipitadas, o verso 17 é uma injeção contra a insensatez, pois diz: saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois dá areia na boca. Já comeu areia? Né? Experimenta para você ter a sensação do que é adquirir algo de forma ilícita. Pão da mentira representa sustento obtido por meios ilícitos, desonestos, que no começo é gostoso. Assim como alguém que se envolve em traição, adultério, o sexo no começo é gostoso, porém depois dá areia, dá cascalho na boca. Depois se torna algo difícil de lidar, revelando assim a insensatez de quem vive desse modo, sempre procurando levar vantagens indevidas sobre os outros. Infelizmente, parece que a política, especialmente em nosso país, que é onde vivemos, é um celeiro desse tipo de gente, que lesa constantemente o povo, achando que nunca serão descobertos, não é? Agora, esse provérbio, ele nos traz a reflexão sobre ações indevidas de pessoas que oferecem banquetes para outros com recursos alheios, que não são do esforço do seu trabalho. Essa refeição, entre aspas, diz respeito a prazeres furtados, que no começo tem sabor de mel, mas depois de descoberto, tem sabor de fel. Como Jesus disse, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Tenha equilíbrio nas suas palavras, pois a precipitação rouba a alegria e a paz em nossos relacionamentos, especialmente quando envolve recursos materiais. Que o sabor experimentado de sua comida na mesa seja o sabor da honestidade e da integridade, trazendo paz para a sua casa. Isso se você quer evitar que o sabor da comida desonesta vire cascalho em sua boca, vire areia em sua boca. Que a sabedoria ensinada no livro de Provérbios nos ajude a lidar com essas questões de forma a glorificar a Deus sempre, seja com nossas palavras, sem precipitação, seja com o trabalho de nossas mãos, de forma honesta e íntegra, sem ignorar as necessidades do outro, mas também sem assumir compromissos, responsabilidades pelo outro, que você não pode honrar. Não seja sábio aos seus próprios olhos, nem confie na sua própria capacidade financeira, pois não é dinheiro que está em jogo, e sim relacionamentos. Assim, concluímos com Provérbios 17:1, que diz: melhor um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Que Deus te abençoe. Bondade do Senhor
nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, novas são cada manhã, e tão grande sua fidelidade, e tão grande sua fidelidade.